Ó, pessoal, eu queria dar um recadinho para todos os alunos, né? Que em breve vocês receberão uma mensagem dos professores de CTS para que vocês preencham um Google Forms com os grupos de vocês para o desenvolvimento desse projeto, tá bom? Então, fiquem atentos aí ao e-mail do Mackenzie, que nós vamos aí passar para os seus professores um link com o Google Forms para que vocês enviem para a gente os seus grupos de trabalho e o tema que vocês vão escolher, né, para trabalhar. E nesse Google Forms tem uma pergunta muito interessante lá sobre ODS, então, por favor, prestem bastante atenção na palestra de hoje, né, porque isso eu acho que vai ajudá-los a responder esse Google Forms, tá bom? Professores de CTS, logo na sequência a gente vai mandar essa mensagem para vocês, tá bom? Muito obrigada. Boa palestra. Professor Eric, com você. Obrigado, professor Roberto. Bom, pessoal, boa tarde a todos, alunos e professores que estão aqui presentes na nossa palestra de hoje. Eu gostaria de agradecer, iniciar aqui agradecendo ao Thiago Battaglini, que gentilmente, né, disponibilizou o seu tempo para palestrar para nossos alunos, né, trazer um pouco do conhecimento dele sobre o assunto, falar de ODS, que é muito relevante aqui para os projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, eu vou falar aqui sobre o currículo do nosso palestrante de hoje, né? Então, o Thiago Battaglini é graduado em Relações Internacionais pela Unesp de Franca, né? Possui mestrado em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC. Ele tem experiência profissional, né, como professor de Relações Institucionais e Governamentais da Fundação Abrinq e coordenador de projeto de fortalecimento de rede de estratégia ODS, que é um projeto cofinanciado pela União Europeia desde 2020. Entre 2013 e 2016, trabalhou no Ministério da Justiça, né, em cargos de assessoria e coordenação para relações internacionais e políticas públicas de acesso à justiça, e entre 2016 e 2019, né, atuou na assessoria parlamentar e gestão de projetos da Frente Nacional de Prefeitos. Então, Thiago, desde já agradeço, né, nós estamos muito contentes aqui com a sua participação. Muito obrigado e passo a palavra para você. Obrigado, professor Eric, obrigado, professora Roberta, agradeço o convite e a parceria mais uma vez com os cursos de engenharia da Universidade Mackenzie, é um prazer estar aqui, boa tarde a todas e todos, eu vou, aqui a ideia é só trazer um pouco, né, foi o que combinamos aqui, a convite dos professores, um pouco do panorama dos ODS. Eu não vou entrar em detalhe muito de cada ODS, a gente tem muito material no site da Rede Estratégia, que eu acho que depois os alunos que quiserem verificar, podem olhar, os materiais lá estão disponíveis, tem cursos, são todos gratuitos, tem vídeo, tem livro digital, então acho que aqui a ideia é um pouco trazer essa questão de como os ODS tentam trabalhar a questão no território de forma intersetorial e transversal, pensar um pouco a questão das próprias cidades inteligentes e como se relacionam, né? E um pouco dos desafios atuais aí que a gente vem enfrentando, né? E também, claro, tratar um pouco de algumas especificidades do município de Francisco Morato, né? Eu imagino que depois eles tenham contato com o pessoal da prefeitura, né? Que é um parceiro também da universidade e da estratégia ODS, e acho que daí, então, é só para trazer um pouco do panorama, digamos, federativo, assim, que o município enfrenta, que é parte das dificuldades que ele tem para resolver os seus desafios e as dificuldades, né? Então, a ideia é um pouco propor uma reflexão, e eu peço que, como eu vou estar com a minha tela projetando, se alguém precisar interromper, pode abrir o microfone e me chamar, professores, porque eu não vou estar vendo nenhuma chamada no chat, então fiquem à vontade. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, imagino que vocês já estejam vendo, né? Sim, estamos aqui. Perfeito. Então, bom, os ODS, bom, antes, já complementando a apresentação, como bem disse o professor, eu sou Thiago, eu estou aqui na Fundação Abrinq e faço coordenação desse projeto de fortalecimento da rede estratégia ODS, que eu vou explicar também o que é. Mas, a princípio, o que são os ODS, né? Acho que é uma coisa bem introdutória aqui, mas para os que não conhecem, são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pelas Nações Unidas em 2015, né? Então, é composto por 17 objetivos e 169 metas que vão de 2015 a 2030, né? Então, eles abarcam praticamente todos os temas
da desafios de gestão pública, organizações sociais, da universidades e do setor privado vão ter alguma relação com esses objetivos, né? Vão desde questões sociais, como pobreza e fome, saúde, educação, a outras questões ambientais e econômicas. Então, e a ideia é que não haja hierarquia entre elas e que seja, por assim dizer, todos bem relacionados, né, entre si. Da onde que vem os ODS, para aqueles que não conhecem, né? Entre 2000 e 2015, a gente teve a Agenda do Milênio, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que aí eram 8 objetivos, era um formato muito mais tímido em comparação aos ODS, que a própria ONU levou a cabo. O Brasil teve grande sucesso no alcance das metas ali estabelecidas, e ao longo desse período já teve início a discussão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vão... ele surge, claro, muito antes, né? Mas a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável em 2012, no Rio, né? Que é a Rio+20, que remete à Conferência Ambiental de 92, ele ganha muita força e tração até combinar com o desenvolvimento sustentável, a Cúpula das Nações Unidas em setembro, afirmando a Agenda Agenda 2030, né? Chamada assim. Agora, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, há um intuito e uma intuição nossa de associar muito ao meio ambiente, que em parte se deve a essa origem, porém não é completo, por assim dizer, né? Então, dentro dos conceitos básicos que a gente trata em desenvolvimento sustentável, a ideia é que seja um princípio que oriente não só os governos, como as instituições privadas e organizações e empresas, né? Não só os governos federais, né? As nações, mas também os governos locais. Trata a questão do desenvolvimento para além de um aspecto econômico, né? Tentando lembrar o desenvolvimento de questões de direitos humanos, participação social, inovação, indo além de necessidades básicas, né? Não é só resolver, lógico que são questões essenciais, as necessidades básicas, mas não basta, por exemplo, resolver a questão da fome, né? E quando você agrega o aspecto, o termo sustentável, né? Que tenta trazer também a questão ambiental, mas não só ela, complementando, seria um resumo, por assim dizer, que é atender às necessidades atuais da humanidade, sem comprometer a possibilidade de que as futuras gerações também o façam, né? Esse é o conceito principal talvez, que resuma de melhor forma possível esse conceito que é bem complexo. Então, ele envolve uma ação multissetorial, então todos os setores, não só o setor público, né? Todos os setores têm sua parcela de responsabilidade, uma abordagem transversal, então são assuntos de diferentes esferas devem ser abordados de forma integrada. A gente, ao longo hoje do dia, eu vou bater bastante nessa tecla, que é um tema da moda, trabalhar de forma setorial, transversal, mas na prática a coisa ainda engatinha muito devagar, né? A questão da territorialização, então os atores locais têm grande importância. Isso não era presente nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, era muito focado na atuação dos governos federais, né? Isso foi uma mudança importante, de reconhecer que os atores que estão ali no território têm importância fundamental para o alcance dessas metas. Foi um processo mais democrático, né? Também teve participação da sociedade civil e de outros atores privados também, importante na construção desses objetivos, talvez por isso que também tenha ganhado tanta complexidade, né? E vem sendo utilizado como parâmetros para planejamento e foco na redução das desigualdades, né? Que isso, para o nosso país, é uma questão caríssima, né? É o país dos mais desiguais do mundo, o Brasil. Então, assim, como que iniciou o trabalho da adaptação desses objetivos que são acordados internacionalmente para o Brasil, né? O IPEA fez um trabalho excelente de adaptação das metas. Vocês depois conseguem encontrar no site do IPEA os cadernos ODS, que eles adaptam cada uma das metas, justificam como que vão ser acompanhadas para o Brasil. Então, aqui eu tenho um exemplo, só a meta de redução das desigualdades, a 10.1, que na ONU ela tem ali um objetivo, uma meta de alcançar e sustentar o crescimento de renda dos 40% da população mais pobre, é uma taxa maior que a média nacional, né? O IPEA, ao adaptar, aqui é um exemplo, né,
ele pegou essa meta e colocou sustentar o crescimento desse mesmo 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a renda média dos 10% mais ricos, e não que a média nacional, porque os 10% mais ricos, no caso do Brasil, é onde há a distorção, né? Onde está a desigualdade do país, a principal. Então, ele faz essa adaptação para refletir melhor a nossa realidade. Então, ele fez isso para todas as metas dos objetivos. Então, acho que depois vale verificar, principalmente se for trabalhar com um ou outro assunto ali, você tem um para cada ODS, vale visitar o caderno que ele justifica, quais indicadores devem ser utilizados e assim por diante. E também para vocês entenderem um pouco mais esse trabalho, eu pego aqui um outro exemplo, né, que o IPEA fez essa adaptação para o nacional, mas nada impede que no local a gente também faça. Os municípios podem trabalhar, né? Vários municípios hoje já possuem os seus indicadores, a sua agenda, incorporaram os seus instrumentos de planejamento. Então, você pega uma meta nacional, né? Eu peguei o exemplo aqui, porque a própria, aqui na Fundação Abrinq, que é um tema que a gente trabalha desde a sua fundação, do seu surgimento, né? Que é o trabalho infantil. Então, a meta 8.7 está ali até 2025, erradicar o trabalho em condições análogas às escravos, o tráfico de pessoas e o trabalho infantil, principalmente em suas piores formas. Então, ali o trabalho infantil. Então, você pode começar a desenvolver ou utilizar os indicadores que estão ali no próprio de sugestão do próprio IPEA, ou criar um indicador novo para acompanhar essa atuação na sua de enfrentar o trabalho infantil, né? Aqui você tem um painel, que depois eu vou mostrar para vocês onde que eu tiro as informações, que é do Programa de Cidades Sustentáveis, que ele faz uma análise a respeito dos dados de trabalho infantil no país. Então, qual que é a descrição e qual que é o objetivo. Então, você tem lá o percentual da população ocupada de 5 a 17 anos, né? A gente tem um indicador que o objetivo no longo prazo é alcançar o valor de 3. E um outro ponto importante para esclarecer quando vocês estiverem trabalhando com os ODS também, é diferenciar as metas que são metas meias e metas finalísticas, né? Então, aqui no 8.7, você tem uma meta finalística, que é erradicar o trabalho infantil, principalmente nas suas piores formas, até 2025, ou seja, daqui 3 anos, né? Então, estamos meio distante. Mas você também tem meta meio, que é esse caso aqui, a meta 3.C, aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento, formação e retenção de pessoal de saúde, especialmente em setores vulneráveis. Qual que é a diferença aqui, gente? Sim, a meta fim é onde você quer alcançar. Não quero trabalho infantil. 8.7, 10.1, 10.2, 3.1. Então, todas as metas que foram número ponto número referem-se a metas finalísticas. As metas meias são as formas que você tem de ir acompanhando que são essenciais para você alcançar aquela meta fim, né? Então, quando são acompanhadas em número ponto letra, né? Então, 3.C envolve basicamente financiamento da saúde e pessoas, profissionais de saúde alocados nesses territórios. Então, você tendo os profissionais, não quer dizer que você só medir, eu tenho tantos médicos em tal território, eu aumentei o financiamento da saúde. Você não está verificando se, de fato, a qualidade de vida das pessoas melhorou, mas é razoável supor, todo mundo sabe, e há estudos suficientes que deem sustentação a isso, que uma coisa leva a outra, né? Contribui. Então, são formas de você acompanhando. Então, são as duas diferenças entre as metas estabelecidas pela Agenda 2030, né? Eu não vou, como falei, acho que não vou detalhar muito a questão dos ODS, porque a gente tem bastante material, talvez muitos de vocês já até tenham se deparado isso, até mesmo durante o ensino médio, mas e vão se deparar novamente, provavelmente, aí na universidade. Então, acho que essa foi só apenas uma pincelada, digamos assim, no assunto, e depois, qualquer dúvida, a gente pode conversar mais. Já explicando um pouco a estratégia ODS, né, que é um dos sites, a gente tem muitos, né, muitas redes, muitas organizações, a gente tem no nosso site, que tem muito material disponível para apoio nesse sentido. Nós somos uma coalizão, né, de organizações que vem desde 2015, que trabalha com os 4 setores, sociedade civil, setor privado, governos e academia, para fortalecer a implementação da Agenda 2030, qualificar o debate e assim por diante, né? Ela é formada por um comitê gestor de 9 organizações, todos ali presentes, que vocês podem ver, e conta com esse projeto da União Europeia, que é coordenado aqui pela Fundação Abrinq, e executado em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos e a Agenda Pública. Além disso, nós temos outros parceiros institucionais que integram esse comitê gestor, que dão as diretrizes da rede, né? Mas a rede conta com mais de 500 membros, né? De todos os 4 públicos. E um dos objetivos que a gente tem levado a cabo, e tem muito material disponível, é a respeito da localização dos ODS. O que é a localização dos ODS? É
a questão da territorialização da Agenda 2030 no nível local. Um pouco do trabalho aí que vocês vão contribuir com o município de Francisco Morato, né? Então, apoiando a atuação dos governos, a organização para alcançar os ODS, mobilizando recursos, atores locais, e identificando e assumindo a corresponsabilidade da implementação, né, dessas ações ali. Então, o município de Francisco Morato fez um ótimo trabalho na associação dos seus instrumentos de planejamento, que sejam plano plurianual, plano a LOA e a LDO, enfim, eles estão associando os instrumentos do município aos ODS, que ajuda a trazer maior transversalidade. E como que se está ainda no âmbito mais geral a implementação dos ODS no Brasil? Isso aqui é do Programa Cidades Sustentáveis, que é um dos parceiros integrantes do Comitê Gestor da Rede, né? Você pode, comparando com a América Latina, você tem ali a situação do Brasil para cada ODS, então a gente vê que ela não é muito animadora em quase nenhum dos ODS, né? E a gente tem pouco tempo, então, em vários deles você tem desafios significativos para se alcançar as metas ali estabelecidas, né? Aqui eu dei um zoom em dois deles, um é o das desigualdades, que é o ODS 10, praticamente, lógico, o Programa Cidades Sustentáveis, ele trabalha com os municípios que fazem adesão a ele, né? Ele não faz um panorama do Brasil todo, mas dos que fazem adesão e alimentos, seus indicadores, e na plataforma você pode identificar ali quem está em vermelho, que é o que tem grandes desafios, e quem está em laranja, desafios significativos. Eu acho que isso demonstra, e também quebra um pouco aquela ideia, porque a questão da desigualdade é um problema estrutural do país como um todo. Então, mesmo as regiões que por si são desiguais, como o Sul-Sudeste em relação ao Norte e Nordeste, por exemplo, todas encontram problemas dentro delas muito graves de desigualdades. E um outro ponto que acho que também está relacionado a vocês o ODS 11, que está relacionado às cidades e comunidades sustentáveis. Você, ali no lado, tem os indicadores que são usados para identificar isso. Quem está com... A maior parte deles está em amarelo, né, com desafios, porém, alguns deles significativos, poucos pontos em vermelho, e os indicadores, ali você consegue identificar quais indicadores estão compondo essa análise. Então, a população que reside em aglomerados subnormais, domicílios em favelas e o tempo de deslocamento da pessoa ao trabalho, né? Isso é uma questão que afeta muito as grandes cidades. E aí, dando um zoom em Francisco Morato, né, você consegue identificar no ODS 11, né, eles estão com grandes desafios em dois temas, né, que é a população em aglomerados subnormais e o tempo de deslocamento, que evidentemente reflete uma situação macro enfrentada por todos esses municípios que têm esse perfil semelhante, de, às vezes chamado cidade dormitório, né, periferia das grandes metrópoles, cada um dá um termo, mas características nesse, em que a população se desloca muito para os grandes centros e volta para casa, porque a maior parte dos empregos e trabalhos, oportunidades de trabalho se concentram em São Paulo, né? E elas apenas utilizam o território para dormir. Ali você tem o panorama do município como um todo, de cada ODS, né? E acho que algumas características importantes do município, que é bom a gente lembrar, é que passou por um boom populacional. Entre 90 e 2020, ele teve um aumento de 134% da população, né? Ele hoje encontra 75 áreas tem 75 áreas com risco alto, muito alto, de deslizamentos, solapamentos e inundações, e mais da metade da população de baixa renda leva mais de 1 hora para se deslocar até o trabalho, isso em 2010, né? Então, essas são algumas características, enfim, eu não vou elencar todas aqui do município, mas que são importantes para a gente pensar o território que a gente vai estar buscando contribuir, né? E Francisco Morato pertence ao que chamamos municípios do G100. G100 é um grupo, e aqui a gente vai fazer um pouco um panorama dessa questão federativa, porque reflete a dificuldade do município, por exemplo, em obter recursos para desenvolver as ações de melhoria da qualidade da população. O G100 é um grupo que hoje possui mais de 100 municípios, 112, dos 412 municípios com acima de 80 mil. Então, ele utiliza um critério de municípios acima de 80 mil habitantes, então são 412, desses 112 estão dentro do G100, que é alta vulnerabilidade socioeconômica, né, e reúne 11,3% da população do país, né? O Francisco Morato está dentro desse grupo, é um critério trabalhado pela Frente Nacional de Prefeitos, né?
E, como eu disse, eles são 2 grupos, basicamente, que integram o G100. Essas cidades dormitórios, localizadas nas regiões metropolitanas, né, Francisco Morato, Carapicuíba, ou municípios polo de regiões economicamente deprimidas, no sentido de que os grandes municípios que são polo no interior dos estados do Nordeste, por exemplo, né, como Caruaru, Petrolina, também enfrentam essa dificuldade. E a origem vem a partir da urbanização acelerada dos anos 60, que o nosso sistema tributário nacional não acompanhou e hoje em dia ele reforça cada vez mais essa situação. E por que ele reforça isso, né? Aqui, para vocês entenderem mais como que integra o G100. Então, como que você classifica o município pelo G100? Você considera 70%, no indicador 70% da renda da receita corrente per capita, 10% do indicador é formado pelas crianças de 0 a 5 fora de creche, 10% da população SUS dependente, né, que depende exclusivamente do sistema público de saúde, e 10% da população abaixo da linha da pobreza. Isso gera uma baixa arrecadação e uma alta demanda por serviço público, porque é uma população extremamente vulnerável, que tem uma renda muito baixa, então o município consegue arrecadar muito pouco e demanda muito, e a população demanda muito serviço público, porque ninguém tem plano de saúde, as crianças não frequentam escola particular e assim por diante. Então, isso gera um ciclo vicioso muito difícil de se romper. E por que eu falei aqui que o nosso sistema tributário nacional não acompanhou eles? Porque toda vez que se discute divisão de recursos entre os municípios, o que se utiliza são os critérios populacionais dos anos 60. E aqui, no exemplo da Covid, que foi há 2 anos atrás, a gente continua reforçando a mesma situação. Você tem os municípios do G100, eles são tratados da mesma forma que os municípios ricos de grande porte, porque nos anos 60, os municípios pequenos eles eram os mais vulneráveis. E hoje em dia, essa situação já não é bem assim. Há grandes municípios, como Francisco Morato, que possuem alta vulnerabilidade e continuam arrecadando pouco, porque a divisão de receitas no Pacto Federativo ela privilegia os menores, né, em termos per capita. Então, aí você tem a divisão dos recursos para a Covid, utilizou esse mesmo critério, né? Então, isso continua repetindo. Aqui depois tem um número de municípios, onde estão divididos do G100, e aí você começa a reforçar e o município não consegue romper com esse ciclo vicioso e não está apto a enfrentar, em termos de recursos oferecidos, o fenômeno da urbanização, que é muito alta no Brasil, né? O Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, a América Latina é o continente mais urbanizado, poucas pessoas vivem fora de áreas urbanas, né? Aqui atualmente são 84%, pouco mais de 84%, no Sudeste 93%, né? Mas a gente tem legislação já que vem buscando lidar com isso, são legislações bem modernas e que estão atualizadas. O problema tem se dado na implementação, né? Então, você tem a questão do direito à cidade para garantir o direito das futuras gerações, participação popular e também de quem vive agora. Então, está dialogando com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, é uma legislação bem... Tanto o Estatuto da Metrópole quanto da cidade, ela é bem atual, né, e moderna para os parâmetros mundiais. Reforça a questão da cooperação interfederativa, tanto entre os municípios como Estado e União, né? E aí ele traz até aqui um conceito dentro do Estatuto da Cidade, que é o direito às cidades, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, trabalho e lazer para presentes e futuras gerações. Isso está presente no Estatuto da Cidade, que é de 2001, 15 anos antes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, eu acho que também é um outro instrumento pelo qual vale a pena se debruçar para quem vai trabalhar com os municípios, são esses 2 marcos legais, né? E dali, como eu falei, está dialogando os ODS, e aqui eu trago esse gráfico só para ilustrar um pouco os temas que a gente trabalha nos ODS e como eles estão sempre relacionados, né? Então, a ideia é um pouco romper com a história das caixinhas que a gente trabalha, né? Durante muito tempo, a Secretaria de Saúde cuida do SUS, cuida do posto de atendimento e não dialoga com praticamente mais nenhuma outra secretaria. Isso não funciona mais, né? O saneamento, ele tem um impacto direto na saúde, porque a hora que você tem uma péssima qualidade de água, um péssimo tratamento de resíduo, ele gera doença que vai impactar o SUS. Aí a criança fica doente, por exemplo, e ela falta na escola, e isso afeta a educação, né?
ou a qualidade do ar, que pode ser agravada pela quantidade de carro e pelo transporte público ineficiente, ela também afeta a questão de saúde. A questão da iluminação, ela pode gerar mais custo para o município se ela não for de uma iluminação de baixo custo e tão eficiente, mas se não funcionar, ela gera problema de segurança pública. Então, esses temas eles estão cada vez mais relacionados, isso é cada vez mais evidente, e não tem como escapar essa forma de trabalhar. Então, a nova agenda urbana ela traz esses 5 pilares de implementação, que dialoga com os ODS, também está disponível, né? Então, vai desde as políticas nacionais de legislação urbana até a implementação local, né? E ela foi aprovada pela ONU Habitat em 2016 para acelerar os ODS, em particular os ODS 11. Então, aqui tem todos os princípios que vocês vão ter que trabalhar e buscar lidar com eles, mas o que eu quero destacar aqui, eu vou deixar a apresentação disponível depois, porque acho que vale a pena alguns temas que a gente tem, mas eu vou trazer a questão que a gente tem enfrentado aqui, tanto em Francisco Morato, que a gente está vendo na mídia, quanto em Petrópolis, Teresópolis, a questão das enchentes e chuvas, que acho que dialoga muito com a questão de cidades inteligentes, né? Esses aqui são os princípios de implementação, e com a questão que a gente mencionou aqui, vocês podem ver de habitações seguras, transporte, planejamento, todos estão relacionados com a questão das enchentes e dos deslizamentos. E por que isso? Né? Aqui são exemplos de boas experiências, cidades inteligentes, tá? Que eu vou passar rapidamente, tanto na Indonésia, na China, em Salvador, que é um programa excelente, que vale a pena depois vocês pesquisarem, e Palmas. Mas para chegar nesses eventos climáticos extremos, eu até estava conversando antes da gente começar com a professora a respeito dos eventos climáticos extremos, que a gente sempre chama de desastres, né, naturais, naturais, inesperados, eles têm cada vez menos, né? A gente teve em Petrópolis, só recentemente a gente teve em Petrópolis agora, teve na Grande São Paulo, Francisco Morato foi uma das cidades atingidas, teve no sul da Bahia, aí, em Minas Gerais, esse ano, teve em Belo Horizonte no ano passado. Então, esses eventos se repetem anualmente. Todo mundo sabe que de dezembro a fevereiro, março, vamos enfrentar esse problema de chuvas, deslizamentos, enchentes no Sudeste, no Sul e no Sul da Bahia, e em meados de maio em diante, no inverno do Nordeste, também a questão de chuvas em Recife, em Fortaleza e assim por diante. Isso é recorrente no país, mas ao mesmo tempo continua acontecendo. Então, é muito previsível. Então, e por que a gente está falando disso? A frequência desses fenômenos ela é cada vez mais recorrente, porém, a tendência que todos os especialistas têm trazido é que isso vai se agravar com mudanças climáticas e a não redução da temperatura, redução não, né? Limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau, 2, né, do planeta. Então, nós não estamos caminhando para alcançar esse objetivo dos Acordos de Paris, e isso vai gerar esse aumento desses fenômenos, desses eventos climáticos extremos. Mas o problema é muito antigo. Se você recuperar aqui no que foi feito no Brasil desde então, você teve esse desastre de Petrópolis e Teresópolis, na verdade, em 2011, onde morreram mais de 1.000 pessoas, ou quase 1.000 pessoas, e a gente viu 11 anos depois a situação se repetir, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que levar em consideração. As razões do problema não são os desastres naturais e não necessariamente só a falta de planejamento. Há uma questão que passa pela questão de a gente direcionar melhor o problema da questão fundiária e habitacional, né? Enquanto o país, isso só Francisco Morato, só o estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro, sozinhos não vão conseguir, né? Você tem uma questão de crescimento populacional, como a gente pode ver no caso de Francisco Morato, em que a demanda por habitação ela é muito grande, e as pessoas não vão morar nesses lugares por falta de visão de futuro ou porque simplesmente escolheram morar, elas vão morar porque é onde elas conseguem morar, né? Então, se você não tiver uma política fundiária e habitacional adequada, alocando essas pessoas em locais adequados, com infraestrutura de políticas públicas, transporte, pouco vai se fazer, mas também há outras formas de lidar com o problema, né? Não é só a questão habitacional, ainda que ela seja central e, ao meu ver, a principal a ser resolvida, né? Porque a população mais afetada é sempre a população mais vulnerável, né? E as soluções possíveis que a gente sempre ouve
para além da questão habitacional, que ela é muito central, sempre, e aí é onde entra também questões de cidades inteligentes, aqui em São Paulo a gente ouve muito falar dos piscinões, e no caso das encostas, onde tem morros, né, tanto aqui em Francisco Morato e Franco da Rocha, por exemplo, como principalmente em Petrópolis, Teresópolis, a questão das barreiras, né? E a que pergunta que fica é sempre se elas são as mais adequadas, porque a gente tem que... Os piscinões, eles funcionam sim, mas eles trazem problemas de limpeza urbana, acúmulo de lixo, animais peçonhentos, né? E as barreiras são uma contenção que você está contendo um fenômeno da natureza, né? Você está tentando conter o efeito da própria ação do homem ali. Então, os piscinões, eles são eficientes, têm a sua função para lidar com os alagamentos e enchentes, e as barreiras para deslizamentos, desmoronamentos, mas sozinhos eles não dão conta também. Então, um dos aspectos principais é a permeabilização das cidades, né? Você criar mais espaços verdes que dialoga com a questão do meio ambiente, das mudanças climáticas, da qualidade de vida da população, né? Vegetação e limpeza urbana. A drenagem do solo, ela é muito essencial. E enquanto a gente não se atentar de forma séria para essa questão da drenagem, as enchentes vão continuar ocorrendo, porque no caso aqui da nossa região de São Paulo, acho que até convido todos depois, tem um pequeno documentário disponível no YouTube, que chama Entre Rios, feito por uma faculdade de audiovisual. Acho que tem 25 minutos, ele é bem curtinho e vai relatando um pouco onde a cidade foi construída. Ela foi construída em cima dos rios, né? A bacia hidrográfica aqui do GT, São Paulo canalizou e cobriu e direcionou o rio, o próprio rio Tietê, né? Se hoje entra na marginal, ele está retinho ali, ele não era assim, né? Ele serpenteava a várzea, né? Ele precisava de espaço. Então, assim, a gente tentou segurar os rios ali. Então, assim, a enchente foi criada pela construção da cidade, né? Esse fenômeno já existia antes. Então, retomar a questão de manutenção da bacia dos rios, as matas ciliares, desassoreamento são importantes, além, claro, das moradias seguras, sistemas de alerta e encosta. Então, aqui eu trouxe 4 práticas que integram a questão, o conceito de cidades esponja, né? Que são formas de aumentar a drenagem e a permeabilidade dos solos. Então, a gente tem os tetos verdes, que são mais conhecidos aqui no Brasil, a gente conhece várias, ainda que não enquanto uma política pública, né? Mas há muitas práticas. Calçamentos permeáveis, parques alagáveis e praça-piscina, né? A ideia é sempre minimizar o impacto das chuvas em metrópoles, né? E, ao mesmo tempo, preserva os ecossistemas naturais. Porque não basta você simplesmente, né, os professores aí, vocês sabem até melhor que eu, direcionar rapidamente a água para o rio, né? Você tem que dar tempo de todo o ambiente absorver. A inspiração, ou talvez onde tem sido muito implementado a questão das cidades esponja, vem na China, que a partir de uma enchente em Pequim, eles conseguiram observar que a cidade proibida lá, que era o centro antigo, né, do Império Chinês, a cidade de Pequim inteira foi alagada e a cidade proibida passou incólume, né? E foi daí que eles identificaram por que acontecia isso, né? Então as cidades esponja revelam-se alternativas para enfrentar as enchentes e ao mesmo tempo os períodos de seca. Então, os parques alagáveis, aqui você tem um exemplo, sempre próximos a rios e lagos, eles são parques em que durante um certo período do tempo, para lidar com as chuvas, boa parte deles fica tomado pela água. Então, o nível da água sobe, a única coisa que fica a salvo são as passarelas utilizadas para atravessar, né? Então, vocês podem ver ali no parque em Jinhua, na China, em que as pessoas têm como atravessar e, quando a água está baixa, elas podem utilizar o parque para lazer, mas quando sobe, isso não é possível, mas não afeta, porque já a vegetação ali ela é natural e adaptável para esse tema, né? São Paulo vem utilizando jardins de chuvas, que são mini parques alagáveis, basicamente, né? São soluções muito mais modestas e, como a gente pode ver, não tem resolvido. E os parques são, talvez, muito mais adequados, lógico, que demandam mais investimento do que piscinões, né? Além disso, os calçamentos permeáveis, tanto o concreto permeável também é usado na China,
mas também aquele calçamento que ele é acompanhado de uma vegetação por baixo, né? Então, ele consegue absorver a água e não deixar com que escoa rapidamente para o rio e aí causa enchente, né? Porque ele dá um tempo, ele tem a capacidade de absorver, dependendo da forma que for feito, mais de 90% de uma chuva de mais de 100 milímetros. Então, o impacto é grande e demanda menos espaço, né, do que um parque alagável, por assim dizer. Né? Mas sempre é importante ressaltar, né, gente, que a preservação do verde ela deve ser privilegiada. Não adianta você fazer um calçamento permeável ali na margem do rio. Né? A margem do rio precisa da mata ciliar. Os telhados verdes, eu trouxe aqui o prédio aqui em São Paulo também, da prefeitura, mas não é só, né? Como eu falei, não basta ter um prédio, isso tem que ser uma prática difundida enquanto política pública para todos os prédios. Aqui eu trouxe outros exemplos mais interessantes, esse aqui no Vietnã, em Bien Hoa, ele é uma creche e escola de fundamental anos iniciais. Então, todo o telhado ele é utilizado como parte de lazer e para as crianças, ao mesmo tempo em que contribui para a absorção das águas da chuva. Né? Então, além de tudo, eles ajudam a regular a temperatura, a filtragem do ar, mas lembrando que isso implica um enorme desafio para vocês, engenheiros, futuros engenheiros, porque a estrutura de um telhado, né, ela é verde, ela não é colocar um telhado no teto da sua casa não é tão simples assim, né? Principalmente os prédios que já estão prontos, né? Não enfim, esse é um detalhe sempre importante, mas mesmo nos novos construções, acho que deveria ser algo praticamente obrigatório, né? E, por fim, as praças piscinas. Esse aqui é um exemplo de Roterdã. Quando está sem chuva, aqui na esquerda, né, vocês conseguem identificar que tem uma quadra, e em momentos de chuva, a quadra, ela, se necessária, ela está apta a absorver e ela fica alagada, né? Além das duas áreas subterrâneas que há dentro dela. Também não é tão simples, é óbvio, né, gente? Tudo que vai escavar, a gente viu aqui na Marginal, as consequências de quando algo não é feito de forma adequada, elas são bem graves, né? É mais uma cidade com tanta coisa já aterrada, mas às vezes pode ser uma alternativa em que você consegue novamente conciliar, ofertar lazer, cultura, né? Aqui, esse de Roterdã é muito interessante porque ele utiliza calhas de aço que os skatistas usam quando não chove, e quando chove elas são utilizadas para direcionar a água para a praça e para as suas onde é possível alagar. Então, essas são algumas das soluções mais, digamos assim, atuais e contemporâneas que estão bem associadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável, a cidades inteligentes para lidar com essa questão das enchentes, que acho que é o tema atual, né? Aqui, sempre lembrando que os temas, além de se relacionarem entre si, devem ter sempre como foco o serviço público a ser prestado para as pessoas que moram na cidade. Né? Outro exemplo, que foi um dos que eu abordei no semestre passado, na nossa conversa, foi a respeito da Covid. Né? As soluções para a Covid jamais viriam e jamais virão para a pandemia, né? Se a Secretaria de Saúde que tem que cuidar, isso é um problema da saúde, eles que se virem lá, que arrumem a vacina, que arrumem leito. Não é assim que funciona, né? A gente viu como todas as áreas tiveram que dar, as escolas têm que se adaptar, o próprio transporte público, e como as soluções elas têm que vir de forma colaborativa de todos os entes federados, todos os setores da sociedade e de todas as áreas de atuação, porque sem isso a pandemia, por exemplo, continuaria, o vírus vai continuar circulando, né? Então, da mesma forma, todos esses outros temas, eles devem contar com cooperação entre si e com foco no serviço público a ser prestado. Quem quiser ter mais informação a respeito, acho que eu já passei demais meu tempo até, desculpa, viu, professores? Quem quiser mais informações, a gente tem os canais de estratégia aí, vocês podem acessar, todo o conteúdo que a gente produz, ele é gratuito, né, e está disponível para qualquer um que quiser tanto assistir os vídeos no canal do YouTube, quanto o material disponível no site em si. Mais uma vez, obrigado, e fiquem à vontade aí para as perguntas. Imagina, obrigada, Tiago. É muito inspirador, né, ver tua palestra e falando de coisas tão, né, tão interessantes, e até importante, né, assim,
pelo que a gente pode perceber, que no fundo, o centro de tudo está sempre nas pessoas, né? Então, qualquer coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar nas pessoas que estão vivendo ali naquele lugar. Eu fiquei bastante interessada nessa questão que você comentou sobre a agenda urbana, né? Esse documento é novo, isso? Você falou ali de 2016, é um documento novo e está relacionado com a ONU, é isso? Isso, ele foi feito elaborado pela ONU Habitat na sequência da Agenda 2030 dos ODS, né? Então, surgiram os 17 objetivos e tudo mais associado. Na esteira disso, vem a ONU Habitat, que lida com as questões urbanas e de moradia, né? Eu acho que os desastres da chuva sempre evidenciam como são centrais essas questões de moradia, né, na cidade, que é onde as pessoas moram, afeta toda a dinâmica da urbana, né? Então, ele surgiu em 2016, em outubro, ele foi aprovado. Agora não vou me lembrar se foi em Quito, a conferência, Guayaquil, acho que tem uma vaga lembrança que foi no Equador, se no Equador já foi a primeira implementação, não lembro não, mas ele traz um documento, ele é público, sim, eu posso enviar para vocês depois, né? Mas ele tenta trazer a questão de habitações seguras e acessíveis, com serviços públicos adequados, né? Porque o nosso histórico de políticas habitacionais no país, ainda hoje, a gente continua reproduzindo o sistema de, beleza, você realoca as pessoas, mas você coloca elas distantes. Você não leva o serviço público lá. E o principal, que é o mais difícil, os empregos não estão onde as pessoas estão alocadas. Então, você vai colocando as pessoas a 2 horas de distância do emprego. Então, ela se desloca 2 horas para ir, 2 horas para chegar. Então, a qualidade de vida dessa pessoa vai para o buraco, né? E você cria problemas de mobilidade, né? Exato, você torna a cidade, que é isso, São Paulo, quem leva meia hora para chegar em casa, leva pouco tempo, né? Então, essa questão da moradia, ela é muito central, né? E ela gera outros problemas. Ela gera problema de saúde, quando as pessoas moram longe. Ela gera problema de falta de acesso ao serviço, que no limite transforma-se em violações de direito, né? Porque a pessoa não consegue acessar serviço de saúde, ela não consegue acessar, as escolas são distantes, ou você não consegue profissional de saúde para ficar trabalhar nesses locais, né? Porque os médicos não estão lá, estão no centro. Então, e a gente reproduziu isso, né? Nos anos 60, a gente fazia isso com as políticas habitacionais. O filme Cidade de Deus mostra isso um pouquinho no comecinho, né? Que a Cidade de Deus é um bairro que surge dessa forma, né? As populações foram realocadas, tiraram elas do morro, área de risco, legal. Mas você colocou elas distantes e abandonou elas, né? E aí, agora, com Minha Casa e a Vida, não todos, mas muitos empreendimentos continuam reproduzindo esse modelo, né? E agora é outro nome, né? Mas, enfim, e o financiamento do Minha Casa e Minha Vida agora tá muito baixo, né? Isso gerou, até tem surgido estudos recentes, que gerou um efeito muito perverso, que você financiou a habitação de uma parcela da população muito vulnerável. Quem estava um pouquinho acima dessa população, com o aumento dos preços dos imóveis gerado por essa parcela mais baixa, que conseguiu acesso, a pessoa que estava um pouquinho acima também teve dificuldade de acesso à moradia. Então, ela passou a se alocar ou na rua ou em locais perigosos, né? Então, o documento do ONU Habitat, ele tenta trazer todas essas questões da moradia, mas também questões de transporte seguro, urbanização inclusiva, né? Ao mesmo tempo que associa com patrimônio cultural, redução de mortes causadas por impactos ambientais e catástrofes. E a gente tem um documento desse específico para o Brasil? O Brasil tem algum compromisso já firmado dentro disso ou não? A gente usa essa carta... Saiba, mas o Estatuto da Metrópole, ele reflete muito dessas questões, né? Ele é um documento bem complexo que tenta trazer essas questões do acesso à cidade, tanto da cidade quanto da metrópole. Ele traz isso. Durante esse período de 2010 a 2015, teve uma efervescência muito a respeito desses temas, né? Então, a gente consegue encontrar muitos documentos. Eu não acho que o ONU Habitat fez um documento específico para o Brasil, mas esse documento do ONU Habitat é muito, muito bom. Acho que o documento deve ter umas 80 páginas. Depois eu posso enviar. E ele, imagina, e ele acho que ajuda a, pelo menos, dar um guia, assim, né? Uma orientação a respeito de caminhos a serem seguidos, ideias de como lidar, né? Porque essa questão, acho que talvez seja um dos principais problemas das cidades hoje, né? Porque elas estão todas elas impactam o restante, né? Como é que se distribui serviço, como é que a população se desloca, né? E eu acho que é um problema bastante sério e esse que que eles vão encontrar em Francisco Morato, né? Uma cidade da Vitória, as pessoas se deslocam de lá para trabalhar na cidade grande, não tem economia
local que garanta essas pessoas permanecerem lá, as que não têm renda se alocam em terrenos irregulares, e aí vem a chuva e E muitos lugares a solução que eles fazem é a regularização fundiária, né? Não, eles vão lá e regularizam onde a pessoa está alocada. Cara, às vezes não é essa a solução. Eu não estou defendendo que a pessoa não tem direito a morar ali, ela tem direito a morar. Mas você não pode simplesmente regularizar onde dali 5 anos a casa dela vai cair, né? Você tem que atender essa pessoa, ó, você tem direito, aqui não dá, vamos colocar ali, entendeu? Mas a dinâmica da cidade, ela é muito própria, né? Ela é muito autônoma, não adianta, a gente não, é igual o rio, não adianta você querer canalizar, tá? Uma hora ele vai ele vai sair para fora, né? Temos uma pergunta aqui, Tiago, o Dunieskis, professor Dunieskis, ele pergunta: qual é a posição do Brasil no desenvolvimento de cidades inteligentes na América Latina? Existe algum país da região que esteja na liderança? É muito boa a pergunta. País na liderança, eu não conseguiria afirmar que nós temos, da América Latina, né? O que a gente tem são algumas cidades que, em certa medida, se colocam como cidades mais inteligentes ou não, né? Em temas. Então, assim, Curitiba é uma grande referência no Brasil, principalmente por forma como lidou com a questão da mobilidade urbana, né? O sistema de transporte público lá muito moderno, isso virou exemplo para outras cidades, né? Não, é uma cidade relativamente grande, né? Com uma região metropolitana muito grande, então, inclusive é a cidade que hospeda um evento chamado Smart Cities, vai acontecer esse ano agora 24 e 25 de março, né? Mas eles fazem todo ano, que é um evento inspirado em Barcelona, que tem se colocado internacionalmente como grande modelo de cidades inteligentes, né? Então, Barcelona, e muito após a revitalização que passou pelas Olimpíadas de 92, ela conseguiu ocupar esse espaço de como lida com transporte público, como lida com coleta de lixo e assim por diante, né? Agora, o Brasil, Curitiba se coloca como uma, mas é claro que a gente possui soluções de cidades inteligentes em várias cidades, tanto do Brasil quanto da América Latina. Bogotá tem sido um caso a ser estudado a respeito de como lidou com questões de mobilidade e trânsito, né? Ainda que as soluções passou por, eventualmente, pedágio urbano, em algum momento, da mesma forma que Londres fez isso. Então, algumas cidades colocam, Puebla, se não me engano, no México, também se coloca, né, ficando na América Latina, como um modelo de cidade inteligente. Mas aqui no Brasil a gente tem exemplos de um avanço da questão da mobilidade, é um avanço simples, mas que para todo mundo que tem transporte público faz muita diferença, é você acompanhar os ônibus no celular, pelo aplicativo, que hora está chegando, você organiza, você não fica meia hora esperando o ônibus, né, no ponto. Então, isso é uma coisa que veio uma solução de uma discussão de cidades inteligentes, que hoje já não é, enfim, hoje todo mundo tem que ter, né, na verdade. Assim, todas as cidades médias tá virando, né, essencial. Então, Curitiba tem essa questão da mobilidade no Brasil. Salvador tem um programa desenvolvido que eu gosto muito, está no slide, depois se passar, mas é chamado Salvador 360, que é a ideia de trabalhar a cidade em todos os seus aspectos. Lógico que é um processo muito longo, mas, de fato, Salvador conseguiu mudar um pouco o curso. Salvador, lógico que sendo uma capital é menos difícil, por assim dizer, por conta do acesso a recursos, é uma cidade rica e grande, apesar das desigualdades. Mas o programa Salvador 360 quer olhar a cidade como um todo e saber que as intervenções que você faz no trânsito ou no patrimônio histórico afetam a economia, então tem que estar associado ao desenvolvimento econômico local, geração de emprego, qualificação dos profissionais. O programa ele tenta lidar com todas essas formas, essas coisas ao mesmo tempo, porque não é que ele vai lidar, ele reconhece que as ações dele têm impacto para todos esses sistemas. Então, o Salvador 360 é uma boa, e o programa Palma Solar, eu sou um grande fã, lógico que aí depende da geografia do local, mas Palmas instalou energia solar em todos os prédios públicos municipais e estimulou que os residentes tivessem isenção de IPTU por um tempo para trocar a sua energia por solar. Então, o morador economizava energia com IPTU e aí conseguia investir na energia solar. Lógico, a cidade tem sol o ano inteiro, então isso permite, né? Mas tem outras cidades assim no país, então é um exemplo bacana. Isso reduziu o consumo de energia, por exemplo, da prefeitura, das escolas lá embaixo. É uma economia boa para a prefeitura, né? Então, Palma Solar é um programa interessante também. Que bom. Temos aqui mais uma pergunta. Como implementou o Eric? Oi?
Se me permite, só antes da sua próxima pergunta, eu pedi para os alunos registrarem a presença no link que está disponível no chat, tá? Então, só para os alunos registrarem a presença. Desculpa, Ok. professor. Imagina. A pergunta do Eric Kavenag, ele pergunta assim, como implantar um projeto de tecnologia e autodesenvolvimento em um lugar como Francisco Morato, sendo que a cidade demanda, primeiramente, de políticas públicas e melhorias públicas? E como prospectar esses projetos para o futuro num lugar instável? Bom, vamos lá por partes, Por né? partes. São várias coisas. Eu acho que a tecnologia ela tem que estar associada às melhorias das políticas públicas, né? Você não implementa uma solução de tecnologia por si só, né? Você implementa uma solução de tecnologia que dê possibilidade do município aprimorar a prestação do serviço público dele, né? Eu acho que um exemplo durante 2016 a 2015, acho, a 2018, lá na Frente Nacional de Prefeitos, a gente tinha um outro projeto com a União Europeia, que ele funcionava como modernização administrativa, era o PIMAT, Projeto de Modernização Administrativa Tributária. Ele estimulava que os municípios conseguissem, por meio de operação de crédito, ou seja, empréstimo, né, com bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa, né, BNDES, para modernizar a sua gestão. Isso faria o que o município conseguia. Ele obtinha um empréstimo para modernizar a gestão, então você podia fazer georreferenciamento da cidade, cadastro único, então você cadastrava toda a população, os imóveis, você fazia lançava IPTU adequadamente, né, para quem tem casa boa, paga um IPTU adequado, quem tem casa simples não. Então, você modernizava o cadastro do cidadão, os serviços de atendimento ao cidadão, você transformava tudo em processo eletrônico, tudo isso é uma tecnologia razoavelmente de alto desenvolvimento tecnológico. Se transformar todos os papéis em processo eletrônico demanda um tempo. Mas ele era acessível para os municípios de médio e pequeno porte, inclusive, em termos financeiros. Você tinha empréstimo. Isso gerava uma economia que o próprio empréstimo se pagava. Então, essas soluções, quando um município precisa obter um crédito, mesmo na situação de Francisco Morato, é um privilégio de poder lidar com eles, que é uma gestão muito comprometida e pessoas muito qualificadas, né? A equipe toda da prefeitura, que eu tive contato sempre, uma equipe 100%. Então, você consegue desenvolver projetos. A ideia é sempre, porque o município não vai ter recurso em caixa para desenvolver os projetos, isso é verdade mesmo, a não ser que seja algo muito barato. Mas você consegue desenvolver projetos e levar isso para o gerente que atende a conta do município nos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa, estabelecer uma boa relação e demonstrar que o projeto se paga no longo prazo. Então, o Banco do Brasil é mais simples ainda. O Banco do Brasil tem a conta do município. Se precisar, ele congela o recurso, né, do FPM, por assim dizer, o Fundo de Participação. Mas a ideia não é que isso não aconteça, é mostrar que, no longo prazo, o município consegue devolver o recurso e se sustentar e aprimorar a arrecadação dele. Então, os projetos de alta tecnologia, eles têm que estar associados a uma economia do recurso do município. Seja no caso de processo eletrônico com papel, com o custo que tem para armazenar esse papel, né? Ou então, seja no caso de vai aumentar a arrecadação de IPTU, que você vai cobrar de quem tem condição de pagar, e você não vai, né, perder essa arrecadação. Então, os projetos de tecnologia eles têm que trazer esse ganho de eficiência, e você demonstrando isso facilita a obtenção do crédito junto ao município. É claro que no nosso sistema, o município tem que estar com todas as contas em dia, foi um trabalho que Salvador, por exemplo, fez, e muitos municípios fazem, e Francisco Morato, em regra, lógico, é um sistema, ele é muito exigente, é como se fosse o Serasa dos municípios, né? Ele é muito exigente, então o município não pode estar devendo para a União, não pode estar devendo para o Estado, mas enquanto ele se mantém ali nas categorias verdes e amarelas, ele consegue obter o crédito junto ao banco e aí ele demonstra que ele consegue pagar. Os bons projetos sempre eram feitos dessa forma e eles encontravam sucesso. Aquilo, você trocar as lâmpadas do iluminação pública por LED. No longo prazo, você ganha uma economia nisso, porque ela é mais eficiente. Então, é essa conta que ela tem que ser demonstrada, que é o que permite trazer essa alta tecnologia, né? E aí, nesse sentido, aí a questão de lugar instável, eu não entendi bem, mas assim, lógico, instável no sentido talvez do ambiente,
Acho que exatamente é tentar desenvolver questões que dêem estabilidade na questão dos rios, né? Como a gente já falou, se for isso. Eu acho que é um pouco isso que você comentou, né? Como prospectar essa tecnologia para um lugar que é um município mais pobre, que tem uma série de outras vulnerabilidades. Mas eu acho que é um pouco do que você disse. Isso vai trazer eficiência para a gestão e até para conhecer melhor os problemas e economia para poder resolver, né? Não tem solução mágica e não tem solução sem conversar com o gestor local. Quem está ali no dia a dia da prefeitura sabe, se você leva, ele fala, já tentamos isso, não, assim não deu. Então, por quê? Então, essa aproximação com a gestão pública, ela é essencial. É essencial. Então, tá bom. Tiago, eu acho que o nosso tempo está acabando, os meninos têm uma aula depois, então, infelizmente, acho que a gente não vai poder continuar, mas o papo está muito bom. Queria muito... Não sei, Eric, você quer perguntar alguma coisa? Não, gostaria só então, realmente de agradecer mesmo. Isso, a gente queria... Muito bom. Muito bom. Isso, então a gente queria agradecer em nome do Mackenzie. Parabéns pela iniciativa, eu acho o projeto de vocês, eu acho sensacional, ele é muito bacana mesmo. Para aproximar mesmo a universidade da... eles serão os engenheiros do futuro, né? E não daqui a um tempo muito distante, são eles que vão ter que estar ajudando a resolver esses problemas. Exatamente. Né? E demora, né, Tiago? E demora, né? Então, tem que ter paciência também. Exato. Então, tá bom, Tiago, muitíssimo obrigada. E quando a gente estiver presencial, a gente espera poder te receber lá no Mackenzie. Por favor, não vemos a hora. Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Obrigado, prazer. Tenha uma boa tarde. Igualmente. Tchau. Obrigado, professor Eric. Tchau. Meninos, boa aula.